Mitos e lenda. A Bíblia pode ter influenciado nos mitos e nas lendas? A gente sabe que existem muitos mitos, muitas lendas, e algumas dessas lendas e mitos influenciam na crença do ser humano. O ser humano passa a acreditar em algumas delas como sendo verdade. Os mitos podem ser explicados pela Bíblia? Olá, o meu nome é Luiz Dias e você está assistindo a mais um vídeo do canal Tirando Dúvidas. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e me fez uma pergunta um tanto quanto diferente. Ele perguntou: Irmão Luiz, eu cresci ouvindo algumas lendas e alguns mitos e uma delas me intrigava, pois pessoas afirmavam e criam que de fato acontecia a transformação do homem para o lobisomem, que é metade homem e metade lobo ou cachorro. A Bíblia tem alguma explicação que possa ter, de repente, derivado esse mito, essa lenda? Pois bem, vamos então conhecer um pouco a história desse mito, dessa lenda. Quase todas as culturas antigas tinham lendas que misturavam homem e animal, como forma de explicar, por exemplo, crimes violentos e surtos de fúria, onde não havia lobos. O folclore envolvia outros predadores. Em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilos, leopardos, leões e panteras. Na China, tigres. No Japão, raposas. Na Rússia, ursos. No folclore turco, os xamãs se transformam num lobo humanoide após longos e árduos rituais. Já na Suécia, os lobisomens eram, na verdade, mulheres idosas de unhas venenosas, capazes de paralisar o gado e as crianças com um simples olhar. No Haiti, eles eram conhecidos como olhos vermelhos. Roubavam crianças no meio da noite para passar adiante sua maldição. Já no Brasil, cada região tem a sua história. Em alguns lugares, a maldição vem de um oitavo filho homem de um segmento de mulheres. Outros dizem que é passado de geração a geração, como de pai para filho. Em alguns lugares a transformação é feita por mordidas. Quem for mordido torna-se um lobisomem, que em toda meia-noite de lua cheia ele se transforma. Em alguns lugares a transformação é feita em despojo da pessoa em um lugar onde um outro animal se despojou. Na Idade Média, assim como as bruxas, supostos lobisomens foram submetidos a julgamento pela Igreja. As acusações geralmente envolviam magia negra e satanismo, mas também canibalismo, incesto, abuso sexual e profanação de túmulos. Existem muitos casos famosos, como o de Peter Stump. Mas a Bíblia pode nos mostrar alguma coisa que possa ter derivado toda essa mitologia? Eu acredito que claramente, lógico, que não tem nada na Bíblia que pode explicar essa lenda, um ser humano se transformando em lobisomem. Não com
com toda essa descrição. A gente que crê em Deus e tem a Bíblia como base de fé, a gente acredita que toda lenda é uma imitação, uma cópia de algo que é bíblico e que o inimigo usa para poder distorcer uma possível verdade ou para distrair as pessoas para que não prestem atenção às coisas de Deus. Isso é fato, a gente entende isso. Mas, sim, dessa forma a gente vai encontrar algo na Bíblia. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passaram 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhava-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Muito claro que Deus fez com Nabucodonosor, transformou ele em um animal. Lógico que é um animal herbívoro, né? E a gente vê sobre a lenda de um animal carnívoro, certo? Se você puxar aqui mesmo no YouTube, pessoas que foram criadas com alguns animais e depois de descoberta e trazida para a sociedade, ela não conseguiu se adaptar com o ambiente humano. Ela preferiu continuar num ambiente onde ela foi criada como um animal. Tratamentos psicológicos, tratamento científico foi adotado para trazer essa pessoa à consciência humana de novo, mas com pouco sucesso. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Marcos capítulo 5. E acredito que tudo que se trata ao psíquico do homem, aquela deficiência que ele não nasce com ela, mas adquire, sendo um problema psíquico, eu, como estudante da palavra e creio nas coisas espirituais com muita veemência, acredito que todo esse problema psíquico de um adulto, transtorno mental, parte da parte do inimigo. Qualquer tipo de transtorno mental, na minha opinião, não sendo deficiência física, parte da parte do inimigo. A gente vai ver muitas pessoas agindo como animais, mas isso é espiritual. Tem algumas pessoas que acabam sendo tratadas quimicamente. Para essas pessoas, dificilmente vão aceitar que é problema espiritual. Veja bem, esse homem, ele podia quebrar correntes de ferro, algemas, e nenhum ser humano era capaz de detê-lo, nenhum nem dois. Ele era, de maneira sobrenatural, mais forte do que o normal. E ele era um endemoniado, uma pessoa que era possuída por demônios. Um outro questionamento mitológico que eu tenho também para este vídeo é acerca de dragões. Pois bem, os dragões talvez seja uma das primeiras manifestações culturais aos mitos criados pela humanidade. Muito se discute a respeito do que poderia ter dado origem aos mitos sobre dragões em diversos lugares no mundo. Em geral, acredita-se que pode ter
surgido da observação pelos povos antigos de fósseis de dinossauros e outras grandes criaturas, como baleias, crocodilos ou rinocerontes, tomados por eles como ossos de dragões. Por ter forma relativamente grandes, geralmente é comum que estas criaturas apareçam como adversários mitológicos de heróis lendários ou deuses, mas esta não é a situação em todos os mitos onde estão presentes. É comum também que sejam responsáveis por diversas tarefas místicas, como a sustentação do mundo ou o controle de fenômenos climáticos. Em pinturas rupestres de aborígenes pré-históricos na Austrália, tais dragões provavelmente eram reverenciados como deuses, responsáveis pela criação do mundo, e eram vistos de forma positiva pelo povo. É claro, pelos estudiosos, entender que dragão foi baseado pelos ossos fósseis gigantescos. E aí, montado, a pessoa coloca a carapaça que quiser, não é verdade? A forma que quiser em cima desses ossos. E assim, a imaginação do ser humano trouxe, então, os dragões. Mas eu posso lhe garantir, biblicamente, que não é só isso, não. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas saem fumaça como de panela fervente sobre a fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo, e da sua boca saltam chamas. Livro de Jó, capítulo 41, versículo 19, 20, 21 e 22. Para mim, essa ilustração que Jó dá de um animal enorme é exatamente um dragão. Existe neste mesmo livro de Jó riqueza de detalhes em outros tipos de animais grandes, narrado por Jó na Bíblia. Eu ainda não vi nenhuma ilustração de animais gigantescos como em Jó. Mas eu fico satisfeito com essa explicação no livro de Jó sobre esses fósseis gigantes encontrados por aí e montados. Eu acredito que esses fósseis encontrados, o cientista dramatiza tanto em dizer que são dinossauros pré-históricos, vividos há bilhares de anos atrás, bilhões de anos atrás. Eu prefiro acreditar que são esses animais antediluvianos narrados em Jó. Só isso. Para mim é muito mais fácil crer e ter fé nisso do que acreditar que isso são fósseis de bilhões de anos atrás. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Você que me assistiu até aqui e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Dê o seu joinha se você gostou do assunto, gostou do conteúdo. Assista outros vídeos aqui do canal. Tenho certeza que você vai achar no mínimo interessante. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir.